Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 2 de julho, terça-feira. Está começando mais uma edição do programa Pauta Aberta. Que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. E o clima está mudando e está relacionado ao aquecimento global que é sentido em várias partes do mundo. Aqui no Paraná estamos enfrentando uma estiagem que dura há cerca de um ano e deve seguir até setembro. Veja as imagens. Rafa, realmente a seca modifica as paisagens, né? São imagens fortes essas. Exatamente, e principalmente, né, Patrícia, os estados do sul do país estão sofrendo com essa estiagem. Só para você ter uma ideia, aqui no Paraná, a estiagem que atinge o estado é a pior dos últimos 30 anos. Então, acho que vale aí o conselho, né, vale aí a dica de que realmente o uso racional da água neste momento é fundamental, porque em alguns estados como o nosso aqui, mesmo que venham chuvas aí nesses próximos meses, o nível dos reservatórios só vai voltar, segundo as autoridades, em setembro apenas. Está muito baixo. Eu peguei um dado hoje da CIMEPAR, que nessas últimas 24 horas choveu aqui no Paraná 15 milímetros. Na verdade, aqui na região de Curitiba, né? Sendo que a média histórica, né? É muito pouco, né? Sendo que a média histórica para o mês é de 103 milímetros. Então, realmente, a gente precisa de muita chuva aí para amenizar essa seca. Certeza. E uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde levantou dados curiosos sobre a mudança do comportamento do brasileiro pós-pandemia coronavírus. Quase 9 em cada 10 brasileiros disseram ter saído de casa pelo menos uma vez durante a semana que antecedeu a pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A Vigitel revela que 75% dos entrevistados saíram para comprar alimentos. Outros motivos apontados foram sair para trabalhar, ir à farmácia ou ter ficado entediado por causa do isolamento. A aposentada Dilva faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos e conta que só sai de casa em último caso. Desde que começou essa pandemia, eu saio de casa o mínimo possível. Provavelmente, se eu tiver que sair 3 vezes, eu saio muito. Então, eu estou cumprindo a quarentena direitinho. A pesquisa também identificou comportamentos na população adulta das 5 regiões do país durante a pandemia. Dificuldade para dormir, falta de apetite ou de interesse em fazer as coisas e até mesmo a depressão foram os principais sintomas listados pelos entrevistados. Jocélia diz que já sente os efeitos do longo período de isolamento. Um deles que se agravou no meu quadro foi a questão da insônia. Então eu tenho trocado meus hábitos do sono mais na parte do dia, porque eu durmo tarde e acabo dormindo mais tempo pela manhã, justamente para compensar esse sono que eu não estou tendo durante a noite. Os dados, segundo o Ministério da Saúde, são importantes para traçar um perfil da saúde mental dos brasileiros nesse período. A gente perguntou quais os problemas que incomodavam esses entrevistados nesse confinamento, né, nessa quarentena, e aí relacionados à saúde mental. Essa informação também é importante especificamente sobre o Covid-19, como é que está a percepção da população em relação a isso. E olha que bacana, estudantes brasileiros são finalistas de uma competição mundial de inovação. Estudantes do mundo todo pesquisaram soluções para problemas da cidade em projetos de inovação. Em Barra Bonita, no interior de São Paulo, os jovens criaram um selante que evita buracos no asfalto. Tratar as fissuras antes de se transformarem em buracos.
Então aí você estaria resolvendo o problema na raiz, logo no começo, e não deixando o pavimento se abrir e virar um buraco. Sim, nós decidimos utilizar materiais que são dos resíduos da cana-de-açúcar. Então, e esses materiais é a lignina e as nanopartículas de carbono. E os dois são extraídos do bagaço da cana e eles são sustentáveis, renováveis e ecológicos. De uma fruta comum veio a solução para os acidentes envolvendo motoristas, pedestres e pilotos de moto. Em Goiânia, o fruto de uma árvore espalhada pela cidade, o jamelão, torna a pista escorregadia porque libera uma gordura que se espalha pelo asfalto. A solução encontrada veio dessa outra fruta, a laranja. A gente buscou por solventes naturais que fossem capazes de quebrar essas gorduras. Foi aí que a gente chegou no limoneno, que é uma substância que está dentro da casca da laranja, e com ele a gente criou o LSS, que é basicamente o suco da casca da laranja, e ele consegue quebrar as moléculas de gordura do jamelão que estão presentes na massa asfáltica e evitar esses acidentes. Eles não estão fazendo um trabalho simples de cartolina, mas sim um trabalho que requer pesquisa, que requer estudo, que requer teste de hipótese, pessoas que sabem fazer pesquisa, que sabem a importância da pesquisa, justamente porque ela pode salvar vidas, ela pode ajudar em problemas até mesmo como o problema do coronavírus, hoje em dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o autismo? O autismo é uma doença que afeta o aprendizado. E se isso não bastasse, as famílias das pessoas que têm autismo ainda têm que lidar com o preconceito da sociedade. Mas agora nós vamos conhecer a história do Gabriel. O Gabriel tem 15 anos e é autista. O transtorno do neurodesenvolvimento tem vários níveis e afeta a comunicação e o aprendizado. O diagnóstico veio quando ele ainda era pequeno. Como o Gabriel é o meu único, foi meu primeiro filho também, eu não tinha muito parâmetro para comparar o desenvolvimento dele com o desenvolvimento típico de outras crianças. Mas eu tenho uma tia que ela trabalha na APAE, no interior, e ela, por já ter esse contato com crianças que têm um desenvolvimento atípico, ela já teve uma visão desses sinais desde pequenininho que ele demonstrava, uma falta de contato visual, um atraso na fala, diversas questões até de comportamento. E daí ela que me chamou a atenção e falou para a gente buscar um neuropediatra. Os sinais observados no comportamento do Gabriel são só alguns sintomas do autismo. Criança que tem a dificuldade de interação com o outro, criança que não mantém o olhar, criança com atraso de linguagem, que não fala, algumas questões psicomotoras e interesses por coisas muito específicas. Por exemplo, em vez de você brincar com o carrinho, você fica na roda do carrinho. Você empilha, você enfileira, Então, são fatores que levam a gente a pensar no autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de autistas no mundo, sendo 2 milhões só no Brasil. O maior problema é que nem sempre eles encontram o tratamento adequado e ainda têm que enfrentar o preconceito. E o Gabriel teve que aprender a lidar com esse preconceito. A forma que ele encontrou foi criar um canal no YouTube onde dá dicas de terapia corporal. Você já pensou que tinha muito azar, mas na verdade você estava ganhando novas oportunidades? O autista pode frequentar uma escola comum, mas tudo depende da avaliação de um profissional. O Gabriel, por exemplo, está no primeiro ano do ensino médio. No ensino fundamental tinha algumas matérias que estavam fáceis, e agora no ensino médio as coisas estão mais complicadas. E nesse processo que traz tantos desafios, só há uma certeza: o apoio da família é fundamental. A família é um coterapeuta, é quem está ali todo dia, A gente hoje em dia até tem programas de treinamento das famílias. Pensando nisso, que quem tem maior poder de trabalho junto aos autistas é a família, Que vai dar esse suporte que não necessariamente vai ser com o terapeuta. Olha, Rafael, e você acredita que, às vezes, a falta de informação por conta aí desse transtorno, que leva aí a um dos entraves, que leva à dificuldade, dessas pessoas de se inserirem à sociedade? Verdade. Eu acho que é louvável também, Patrícia, nós devemos destacar aqui o trabalho e a luta dessas famílias, As famílias que têm as pessoas com autismo, que lutam junto da sociedade, dos órgãos públicos, dos nossos governantes, para que mudem as leis e para que essas leis, principalmente, abracem o setor
setor da educação, né? Para que as escolas estejam cada vez mais preparadas para receber essas pessoas que são tão especiais em todos os sentidos. Com certeza. E essa reportagem você pode conferir lá no YouTube da TV Evangelizar, bem como as outras programações da TV que estão disponíveis no YouTube. Sem dúvida. E bom, vamos lá. E para ajudar no enfrentamento da pandemia, estados e municípios receberão 60 bilhões do governo federal. Veja só. O repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios significa dinheiro direto na conta. Os valores serão divididos em 4 parcelas mensais e iguais. 10 bilhões de reais serão direcionados exclusivamente para ações de saúde e assistência social. Os outros 50 bilhões de reais serão destinados à compensação pela queda de arrecadação de estados e municípios. Em nota, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirma que a sanção do projeto, abre aspas, representa uma vitória do diálogo e da construção coletiva. O apoio aos estados e municípios chega em um momento crucial de paralisação das atividades econômicas e queda vertiginosa da arrecadação. Entendemos que a ajuda não é a ideal, mas a possível, fecha aspas. A Confederação Nacional dos Municípios reforça que os recursos precisam estar disponíveis o mais rápido possível. Ele é importante, claro que sim, para que os municípios possam usar conforme a necessidade de cada gestão do Brasil. Então, eu espero que a gente possa ter esses recursos distribuídos o mais rapidamente para cada município do Brasil. E para este economista, o socorro precisa estar aliado à retomada da economia. Se a economia não voltar a ter uma atividade mais ativa, né, a arrecadação vai continuar muito baixa e não tem socorro suficiente para os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro vetou 4 trechos do texto original. O pagamento de aumento para servidores públicos até dezembro de 2021, a suspensão do pagamento de empréstimos com organismos internacionais, o adiamento de dívidas dos municípios com a Previdência e o prazo de validade, a suspensão do prazo de validade de concursos públicos já homologados, que com o veto, esse prazo continua valendo. E o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Evangelizar. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A plataforma consumidor.gov.br ganhou uma versão atualizada e está disponível para acesso via celular. A plataforma consumidor.gov.br foi repaginada e acaba de disponibilizar ao consumidor, na palma da mão, uma nova versão para celular. O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais e tem o mesmo conteúdo já disponível na plataforma online. Essa versão está muito mais ágil, funcional e bem mais intuitiva para o usuário. O aplicativo facilitou e muito a vida do Márcio. Hoje, com o aplicativo consumidor.gov, eu faço reclamação e o fornecedor me procura para resolver o problema. Já são mais de 2,5 milhões de reclamações registradas, mais de 2 milhões de usuários cadastrados, além de aproximadamente 800 empresas participantes. Significa a mesma agilidade e funcionalidade do site, mais fácil aos consumidores. Nós temos 80% de êxito avaliado pelos próprios consumidores num prazo médio de 6 dias. Então, confira lá consumidor.gov.br, um sistema para você consumidor. E falando ainda nesse mundo digital, o Sebrae lançou uma plataforma que vai ajudar empreendedores, comerciantes e empresários a se conectarem em todo o Brasil. O que essa plataforma faz exatamente é o que nós vamos descobrir agora, ao vivo com a repórter Riana Carvalho. Olá, Riana, boa tarde. Olá, Rafael, olá você que está nos assistindo.
Rafael, o celular nos dá um universo de opções. E pensando nisso, neste momento de pandemia, o Sebrae criou essa plataforma que une empresários e facilita o contato entre eles com apenas um clique. O Luciano da Silva, que é consultor do Sebrae, conversa com a gente agora para contar um pouquinho mais sobre essa novidade. Olá, Luciano, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Luciano, conta pra gente um pouquinho sobre essa plataforma. Então, o aplicativo Meu Sebrae ele foi lançado em 2018. A gente traz agora, no finalzinho de maio, né, essa novidade para o empresário justamente nesse período de pandemia, para oportunizar para ele, né, essa plataforma onde ele consiga, nesse isolamento social, se manter ativo e se inserir nesse contexto novo, né, de transformação digital, justamente para continuar divulgando seu produto, seu serviço ativo, né, e principalmente ter maior proximidade com o Sebrae, já que as nossas unidades de atendimento não podem atendê-lo presencialmente, é uma alternativa para ele manter contato conosco. Como que ele pode ter acesso a essa plataforma? Então, o aplicativo Meu Sebrae é gratuito tanto para usuários de iOS quanto de Android. Ele está disponível já para download, já tem mais de 2.600 empresas cadastradas, então a gente recomenda muito o uso. Com uma simples conta que ele vai criar logo que ele fizer o acesso ao aplicativo, ele já vai ter acesso a todos os conteúdos disponíveis. De que forma vai facilitar a vida do empresário neste momento de pandemia com o celular, com acesso ao aplicativo? A gente confia muito que essa novidade que a gente traz agora para o empresário, tanto para possibilitar essa proximidade dele conosco e principalmente dar para ele uma ferramenta que ele consiga manter o contato com outros empresários, com o mercado, porque empresários e pessoas podem estar usando o aplicativo e ali conhecer o que tantos negócios oferecem e estão fazendo nesse momento. Luciano, então para quem está nos assistindo, vamos mostrar como que funciona o aplicativo, como que ele funciona. Claro. Então, de forma bastante simples, pessoal, essa é a tela principal do aplicativo. Para você falar com o Sebrae, basta um toque na tela para tirar uma dúvida, automaticamente já abre o chat, você diretamente vai conversar com a nossa equipe de atendimento. Temos também o que a gente chama aqui do Tinder do empreendedor, o nosso Achei, que basicamente é a possibilidade que você tem de contatar outras empresas, demonstrando seus interesses, todas as suas ofertas e conversar com eles para conhecer um pouco mais do que eles fazem. E a partir do momento que o aplicativo reconhece afinidades entre empresas, ele abre uma possibilidade de você conversar com esse outro parceiro e quem sabe a partir disso surgir uma parceria de negócio. Então essa é a nossa página principal do aplicativo. Você pode visualizar a programação, você pode conversar com outros empresários, pode ter acesso a conteúdos e várias dicas que o Sebrae manda diariamente de forma gratuita para o empresário. Muito obrigada, Luciano, obrigada pelas informações. Então, reforçando, o Meu Sebrae está disponível na sua loja de dispositivo e é totalmente gratuito. Rafael, Patrícia, voltamos ao estúdio. Tá certo, Rihanna, muito obrigado pelas informações. E a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou ontem o Cordel da Informação. Dá só uma olhada. Esse tal de novo coronavírus é um caba tão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça. Anabela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome, mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai, disse isso que faço. Se esses sintomas você notou, talvez a Covid-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a 1,5 metro de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar, não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar, tem que desinfetar ao menos uma vez por dia, sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver, use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou. E ainda falando sobre saúde, ontem aqui no programa Pauta Aberta nós falamos do risco do cigarro. E agora você vai ver que especialistas alertam que o tabagismo pode sim deixar a pessoa mais vulnerável a ter o Covid-19. Desculpe.
Guilherme está aliviado por ter abandonado o cigarro. Se eu estivesse fumando até hoje, eu estaria bem preocupado. Eu nunca tive nenhuma complicação por causa do cigarro, mas é uma coisa que acaba preocupando quem fuma. E em tempos de pandemia, acho que fica mais perigoso, né? Estudos publicados na China no início da pandemia do novo coronavírus apontam que os tabagistas têm quase 3 vezes mais risco de morte ou de desenvolver a forma mais grave da doença. Isso porque fumar aumenta as chances da pessoa ter problemas vasculares, cardíacos, respiratórios e pulmonares. O cigarro está relacionado com lesões pulmonares permanentes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, relacionado também com maior facilidade de infecções respiratórias, bacterianas ou virais, além de danos vasculares e lesões cardiovasculares. Quem faz uso do cigarro pode vir a ter problemas cardíacos sérios ou mesmo de microcirculação, levando à amputação de membros. Esse é o momento ideal para se deixar de fumar. E agora nós vamos mudar de assunto e falar de cultura. Tanto quanto o cinema, o teatro também está se adaptando a essa nova rotina em função da pandemia do coronavírus. Os shows de música migraram para as lives. O cinema já estava mais que acostumado às plataformas de streaming, como contraponto às salas físicas. E o teatro? Como se adaptou a uma realidade onde não existe plateia? As companhias têm dado um jeito. A Magilute, de Recife, inovou. O espetáculo Tudo que coube numa VHS foi pensado para funcionar nas redes mesmo. São sessões individuais, combinadas pelo Instagram, em que um dos atores conta uma história passeando por diversas plataformas digitais. A vibe é mais bem-humorada mesmo, para escapar do noticiário pesado do dia a dia. A gente tem proposto e conseguido estabelecer isso com o público, e a ideia da gente é quase como se a gente, durante esses 30 minutos, a gente abrisse um portal para uma realidade paralela. Já a Artesanal Companhia de Teatro do Rio disponibilizou na íntegra as filmagens das peças que produziu. O calor do público agora vem em forma de comentários online. Muita gente que assistiu aos espetáculos, né, no teatro, em loco, também está revisitando os trabalhos agora online, né? E também tem bastante gente que não conhecia o nosso trabalho e que agora está passando a conhecer o nosso trabalho online. Se a arte vive em constante transformação, é certo que o momento atual vai se refletir nas temáticas e na forma de o teatro se relacionar com o público daqui em diante. A gente não sabe de que modo exatamente isso vai acontecer, mas seja lá como for, a essência dele não deve ficar pelo caminho. O teatro, ele carrega consigo essa potência do encontro, que é uma coisa muito antiga, muito básica, muito fundamental, do olho no olho, do ombro no ombro. Então, eu acho que isso não se perde, se suspende, mas volta. Agora a gente fala de educação. Com as aulas suspensas em todo o país desde março, o Ministério da Educação autorizou que as atividades remotas passem a valer como carga horária. Com isso, as escolas têm mais um recurso para cumprir o mínimo de horas letivas exigidas por lei. Fica a critério de cada estado e município a organização para oferecer as atividades remotas aos estudantes, sejam elas por plataformas online, televisão ou pelo rádio. E nós temos mostrado aqui no programa Pauta Aberta diversos exemplos de solidariedade. E agora a gente vai mostrar um exemplo bem bacana de uma artista plástica, Ana Maria Camargo. Ela resolveu vender os quadros dela e todo o dinheiro arrecadado com essa venda será destinado à compra de alimentos que serão entregues a uma arquidiocese aqui de Curitiba. Em poucos minutos, a pintura vai ganhando forma. A delicadeza em cada pincelada vem das mãos da designer gráfica Ana Maria Camargo. Por meio de sua paixão pela arte, ela se descobriu também artista plástica. Eu acreditava que, como eu era designer, eu não podia ser artista plástica, que eram coisas separadas. E aí, depois eu pensei, não, eu pinto a vida inteira, eu posso transformar minha arte também e posso unir, posso fazer tudo que eu tenho direito. Uma vida corrida trocada pelo isolamento social. O tempo em casa a fez repensar sobre atitudes de caridade. Quanto mais eu fiquei em casa e mais eu cozinhei e cuidei da casa, eu senti essa importância, sabe? Porque eu acho que a gente saindo muito, a gente muito na rua, meio que a gente se desliga de tudo isso.
E a caridade, primeiro, faz bem pra gente, porque a gente se sente muito útil. E foi através da sua arte que Ana resolveu transformar pintura em doação. Com a pandemia do novo coronavírus, a artista plástica sentiu que poderia ajudar o próximo. E foi então que surgiu o projeto #AmorArte, Amor Comida. A arte canaliza o nosso amor. Então nós podemos fazer uma arte que nos faz bem, porque a gente também está em atividade, né? A gente não para agora nesse momento. E a gente coloca no mundo algo que seja útil, transformando isso. E como que transforma? Tem que passar pelo dinheiro. Então, doa, mas fazendo a sua arte, vendendo, pegando esse dinheiro e entregando para alguém que já esteja fazendo um trabalho de caridade. Em pouco tempo, a artista já vendeu 10 quadros. E o dinheiro arrecadado já teve um destino. O Frei Avadir, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Almirante Tamandaré, ficou responsável pela compra e distribuição dos alimentos. Eu gosto da palavra de Deus de Provérbios 11:25. Quem é generoso progride na vida. A pessoa generosa, ela tem na mente dela a gratidão de que tem algo a poder partilhar. Então, nossa gratidão, sim, na pessoa da Ana e a todos aqueles que sentiram na pessoa do próximo, do pobre, a presença de Jesus. Um grupo de médicos católicos que trabalham em hospitais nos Estados Unidos estão defendendo, junto às autoridades americanas, a volta das missas. Eles deixam bem claro a importância do sacramento da Eucaristia. E o programa Pauta Aberta está encerrando e a gente vai encerrando justamente com esse tema, mostrando o institucional feito aqui pela TV Evangelizar, falando a importância do sacramento da Eucaristia. E lembrando que todas as nossas reportagens, que são feitas com muito carinho para você, estão disponíveis no YouTube. O nosso muito obrigado e até amanhã. Obrigada pela sua companhia, tchau e até amanhã. Do dia para a noite, a humanidade se viu imersa em um dos maiores desafios do nosso tempo. O medo e a incerteza tomam conta das pessoas que agora, isoladas, aguardam com ansiedade os rumos de um futuro incerto. O povo chora, implora, contando os seus mortos e as agruras de um cenário sombrio como o do Calvário. Onde está Deus nesse momento? Muitos se perguntam. Será que nos abandonou? A resposta vem do silêncio dos tabernáculos, de milhares de igrejas no mundo que emanam a força e a esperança de Jesus ressuscitado. A todo momento, as pessoas repetem com o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por isso, tal como algumas mulheres na manhã de Páscoa, que saíram correndo do sepulcro para anunciar a ressurreição, agora outras pessoas saem de suas casas, usando máscaras e ancoradas na fé, para levar a comunhão para todos aqueles que sentem na alma a saudade do encontro com Jesus Eucarístico. Em uma atitude de igreja em saída, essas pessoas deixam suas famílias e, com a mesma alegria e coragem dos apóstolos, que saíram do cenáculo no dia de Pentecostes para proclamar a boa nova de Jesus ao mundo, vão para as ruas da cidade para partilhar o pão vivo, a hóstia consagrada. Os carros passam, as pessoas passam. Todos vão embora mais felizes e fortalecidos na fé e na certeza de que Jesus caminha e faz história com seu povo, hoje e sempre. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!